quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, agradecer também o convite feito pelo seminarista Lucas, para que nós pudéssemos estar aqui também compartilhando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E agradeço também pela presença de todos, pelo apoio dos jovens, por todos os que aqui estão. Nós também agradecemos todos aqueles que têm nos acompanhado através da internet, nos estudos que têm sido gravados e têm sido transmitidos por esse canal. Eu quero convidar a todos nessa noite para que nós possamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao verso 34. Mateus capítulo 18, do verso 23 ao verso de número 34. Eu peço para que você acompanhe a leitura que farei na sua Bíblia, na sua versão. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Para falar do pecado, nesta terceira mensagem, nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre esse texto, sobre a parábola de Jesus do credor incompassível, de Mateus capítulo 18, do verso 23 até o verso 34. E o texto começa nos dizendo que um rei resolveu ajustar contas. Nesse contexto, vamos analisar essa parábola de Jesus sob a ótica do pecado como dívida financeira, dívida monetária. Os reis da antiguidade, da época de Cristo, eles exerciam um poder absoluto sobre a sua nação. Diferentemente dos dias atuais, os reis antigos concentravam todo o poder em suas mãos: o poder executivo, o poder de governar, o poder militar, o poder legislativo de criar as suas próprias leis, os seus editos, e o poder judiciário de julgar as questões nacionais e as questões que também envolviam os seus súditos.
Nas mãos dos reis estava o poder sobre a vida e a morte, dependendo da gravidade do delito cometido. Na parábola que nós vemos aqui, nós encontramos o servo que devia 10.000 talentos. Talento era a moeda antiga, de maior valor, e um talento correspondia a 6.000 dias de trabalho. O salário de 6.000 dias equivalia a um talento. Então, se nós formos pensar aqui o tamanho da dívida, pense comigo, um talento equivale a aproximadamente 17 anos de trabalho. Um talento. Só que o servo devia 10.000 talentos. Então você já pode imaginar o tamanho da dívida desse servo para com esse senhor, para com esse rei. O servo clama misericórdia. Acompanhe na sua Bíblia, verso 26 e o verso 27. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O que nos chama a atenção aqui, no primeiro momento, é o pedido do servo, mas também a conduta desse senhor, desse rei, desse soberano. Até porque, nos tempos passados, não era comum alguém perdoar uma dívida, não era comum um rei exercer perdão, porque o exercício do perdão poderia ser interpretado publicamente de maneira equivocada, como por exemplo, se o rei sempre perdoasse as dívidas, se ele sempre perdoasse os delitos, ele estaria incentivando a prática desses males na sociedade, porque todo mundo cometeria os delitos e numa última instância clamariam pela misericórdia do soberano. Também, se o rei perdoasse constantemente os delitos dos seus súditos, poderia haver uma subversão social, ou até mesmo ser considerado como um rei fraco, como um rei que não exercia sua autoridade de maneira adequada na sua nação. E o seu governo ali poderia também correr um sério risco de não se promover a justiça, gerando assim um desequilíbrio social no seu reino. Então não era comum um rei, um soberano, antigamente, exercer a misericórdia, exercer o perdão. Mas esse rei, que tinha esse servo, que devia 10.000 talentos, ele exerceu o perdão e a misericórdia, ele perdoou esse servo. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós olharmos esse texto pelo ângulo do pecado, pelo ângulo da falta e pelo ângulo da dívida, assim como a dívida de 10.000 talentos não era possível de ser paga pelo servo ao seu senhor, a dívida do pecado de cada um de nós também não tem como ser paga em relação ao nosso Deus. Todo homem é pecador, todo ser humano é pecador, e todos nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. A dívida do servo não era possível de ser paga. A dívida dos nossos pecados, humanamente, também não tem como ser paga, a não ser pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. O pecado só pode ser pago pelo perdão de Deus para com o ser humano. Essa é a nossa realidade. Essa é também a realidade desse servo com relação ao seu Senhor. Talvez você diga: é verdade, o servo recebeu o perdão,
Mas olha o que acontece na sequência, os versos seguintes, a partir do verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. O que nós encontramos aqui na sequência? O servo perdoado encontra um conservo, um servo dele, que lhe devia quanto? 100 denários. Qual é o valor monetário de 100 denários? O equivalente a 90 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. 100 denários, cada denário um dia de trabalho. 100 dias de trabalho, 3 meses e 10 dias de trabalho. Lembram-se que um talento equivalia a 17 anos, a quase 17 anos de dívida, e o servo devia 10.000 talentos. O conservo devia tão somente 100 dias de trabalho, 100 denários. A dívida do seu conservo era muitíssimo menor do que o seu senhor havia possuído anteriormente. Porém, ele não quis perdoá-lo. Pelo contrário, pegou aquele conservo, não quis perdoar, lançou-o na prisão até que saldasse toda a dívida. Interessante a gente analisar o comportamento deste servo que não perdoou. Vamos pensar aqui. O que podemos entender deste servo que não perdoou o seu conservo? Primeiro, que Jesus está falando de alguém que pertence ao reino. Este servo perdoado não se tratava de um estrangeiro. Era alguém que pertencia ao reino, que pertencia ao povo. Segundo, Jesus está falando de alguém que recebeu o perdão de Deus. Ele foi perdoado pelo seu Senhor. Terceiro, o perdão depende da vontade. Por que o rei perdoou? Porque o rei quis. E porque o servo não perdoou? Está escrito aqui, no verso de número 30. Ele, entretanto, não quis. O perdão depende da vontade. E quarto, o perdão é o exercício do extraordinário. O homem natural, o ser humano natural, não tem uma aptidão para o perdão. O perdão só acontece quando Deus faz a obra na nossa vida e no nosso coração, e através de Deus nós conseguimos ser perdoados. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muito bem, nós temos um rei, um senhor que perdoou, e temos um servo que não perdoou, o seu conservo. E o que acontece a partir do verso 31? Vamos dar uma olhada. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste.
não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nessa terceira parte, a gente observa a advertência de Jesus com relação à falta do perdão. Os companheiros oferecem denúncia sobre os fatos ocorridos. O Senhor chama o servo e o entrega aos verdugos. Você sabe o que é um verdugo? Não é um verdugo. O que é um verdugo? De acordo com a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Russell Norman Champlin, verdugo aponta para algum carcereiro cuja tarefa consistia não somente em guardar os prisioneiros, mas também em atormentá-los, até que suas dívidas fossem pagas. Os verdugos eram oficiais que estavam nas prisões e que atormentavam os seus presos que eram detidos por causa de dívidas. E eles atormentavam ali os presos, os devedores, até que as dívidas fossem pagas. Interessante que Jesus faz essa advertência no verso 35. Acompanhem comigo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Percebam que Jesus fala no futuro. Assim também meu Pai Celeste vos fará, condicionalmente, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então fica aqui uma advertência. O servo que não perdoou teve a sua dívida recobrada pelo soberano, pelo seu Senhor, porque não exerceu o perdão. Não foi por causa dos 10.000 denários, mas porque não usou do perdão, o qual ele também recebeu. Então nós temos o perdão de Deus para com a nossa vida, o perdão que vamos chamar aqui de vertical, e nós também temos o perdão horizontal, o perdão que devemos exercitar um para com os outros. E esse perdão, para finalizar, eu quero ler conjunto com vocês Mateus capítulo 6, verso 12. Voltando um pouco às páginas da sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 12, é uma frase que nós comumente repetimos em nossas orações, mas eu quero que nós possamos ler aqui em conjunto, para que nós possamos finalizar esse estudo, esse entendimento e essa mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Vamos ler? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Mais uma vez. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que Deus nos ajude em nossa caminhada cristã a entender que somos devedores, que temos dívidas, que o Senhor nos perdoe as nossas dívidas, que o Senhor também nos ajude a perdoar, e que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e o seu coração na caminhada cristã. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Pai amado, muito obrigado por essa noite, pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado pelos jovens da igreja da Vila Linópolis. Muito obrigado pela oficina de ideias. Muito obrigado pelo projeto Crescer. Muito obrigado por todas as ações
por todos os programas, por todas as programações, por tudo aquilo que tem sido feito, por tudo aquilo que ainda se fará em prol do Teu reino neste lugar. Nós agradecemos muito por essa noite, pela presença de cada um aqui, por cada família representada, por todos os que aqui estão, porque são amados do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra fala a nossa vida e ao nosso coração. A Tua palavra nos ensina sobre todas as coisas. A Tua palavra tem sido o nosso manual para que possamos exercer, Pai amado, a vida cristã na sua plenitude, em nossa família, em nosso trabalho, na sociedade, aqui também, em todas as atividades da nossa igreja, em todas as programações da qual participamos. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos abençoa nessa noite. Muito obrigado porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa noite, nós queremos, ó Pai, interceder por cada presente aqui, Pai, por cada pessoa que está neste lugar nessa noite. Nós desejamos, ó Pai, que o Senhor fortaleça, que o Senhor fortifique, que o Senhor cure, Pai, que o Senhor restaure a vida de todos nós. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão. E em nome do Senhor Jesus, Pai, nos entregamos mais uma vez a Ti, agradecidos porque o Senhor nos ensina e porque o Senhor fala a nossa vida e o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos muito, Pai, por essa noite, por cada um que está presente aqui, e rogamos que a Tua bênção seja conosco, Pai, no decorrer desta noite, no dia de amanhã, na escola dominical, no culto à noite, e em todas as coisas que venhamos a fazer, possamos estar glorificando o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença e por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Tudo isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, pessoal.